dia. Bom dia, tudo bem? Me responde uma pergunta. Você tem dor nas costas? A dor pode começar de repente quando, por exemplo, você tenta levantar peso. Ai, dói, né? Ou então pode ser por causa de um hábito ruim. Por exemplo, como é que você fica sentada ou sentado na frente do computador? A sua dor nas costas começa depois que você lava esse tantão de louça aqui na pia? Ixi. E você já reparou como é que você fica na frente do seu laptop? Você fica assim, com o ombro bem encolhidinho assim, ó. Parece um detalhe, né? Mas detalhes podem fazer toda a diferença até na hora que você está sentado estudando. E são os detalhes que podem causar a dor nas costas. E agora você está perguntando, gente, o que é esse povo todo aqui no Estúdio do Bem-Estar? Tanta gente assim? O que é isso? Pois é, eles são telespectadores do programa e vieram participar com a gente hoje. Muitos escreveram para o falecom@redeglobo.com.br e hoje estão aqui a Cristiane, a Rosângela, o João, a Márcia e o Bruno. Bem-vindos. Bem-vindos, tudo bem, gente? Então a gente vai aprender junto muitas coisas sobre dor nas costas. Ô, dor difícil, hein? Para isso a gente tem dois especialistas que também participam do programa conosco. Um é o ortopedista, o Dr. Rafael Marcon. Bom dia, Dr. Rafael. Bem-vindos de volta. E tem também o fisioterapeuta, o Cássio Siqueira. Bom dia, gente. Tudo bem? Então, Cássio, a gente está vendo a Rosângela aí, olha, de verde, toda bonita, elegante, mas está sentada com a perna torta, está meio encurvadinha. Vamos supor, Rosângela, se você tivesse sentada aí de uma forma mais correta. Vamos pôr o pezinho para frente, isso. Aí, a postura está certa. Mesmo assim, a gente pode ter dor nas costas? Mesmo assim, a gente pode ter dor nas costas. Isso não significa que a gente não deva procurar a melhor postura para fazer as nossas atividades do dia a dia. Mas a postura correta é aquela que sobrecarrega menos o aparelho locomotor, a coluna, o joelho e todas as partes do aparelho locomotor, mas qualquer postura mantida por muito tempo pode causar dor. Vai acontecendo fadiga, a musculatura vai cansando, daqui a pouco essa postura já não é mais, a gente já não consegue manter mais essa postura por muito tempo e isso pode causar dor. Por isso a recomendação é, mesmo adotando uma boa postura, procurar alternar as posturas de vez em quando, para mudar um pouquinho a posição. Sim, é o que ela está fazendo, ó. Isso. O corpo pede isso, né? O corpo pede. Agora, doutor Rafael, por que tanta gente tem dor nas costas? Eu não conheço ninguém que nunca teve uma dor nas costas. Você conhece, não? Dor nas costas, a prevalência de dor nas costas na população em geral chega a 80%. Né? A gente brinca que só perde para gripe como causa de procurar um médico nos consultórios. E por que a gente tem tanta dor nas costas? Na verdade, assim, se você observar aqui esse modelo, a gente observa que existem várias estruturas que podem ser causa de dor nas costas. Você tem desde a parte muscular, que é a responsável pela maior parte das dores. Por tensão? Na verdade, como a gente estava falando no início, pode ser por fadiga, por uma sobrecarga exagerada, mas não só a musculatura. Se a gente observar, a gente tem articulações que fazem parte também da coluna, que podem ser responsabilizadas pela dor. Você tem discos intervertebrais, que são estruturas na frente da coluna que podem causar dor. Você tem também as estruturas nervosas, que são causas de dor. Tudo isso depende muito também da faixa etária que a gente está falando. Algumas dessas estruturas vão ser mais afetadas dependendo da idade do paciente. A gente tem a primeira participação de hoje na internet. Vamos ver a pergunta. Está aqui, olha. Sou manicure há 7 anos e a parte superior da minha coluna dói. É a Vanessa, lá de Areado, em Minas Gerais. Manicure sempre escreve para a gente dizendo que esse problema é recorrente na profissão. É difícil mesmo, né, doutor Rafael? Sim, o problema geralmente está nessa postura, como a gente falou no início, de você ficar muito tempo numa posição que normalmente a manicure ela vai trabalhar numa situação onde a coluna fica em uma situação de hipercifose. Isso muitas vezes acaba levando à fadiga inicialmente da musculatura, que pode a longo prazo ter uma deterioração das outras estruturas que a gente falou. Esse problema todo, essa dor toda, tem um nome que se chama cifose, a hipercifose. Ô, Cássio, a gente está vendo aqui, olha, gente muito tímida também, gente que fica assim muito com a cabeça para baixo, acaba tendo esse problema de ficar assim, as pessoas altas, né? Exato, isso acontece muito. A coluna tem curvaturas normais. A coluna saudável tem curvaturas normais. Na coluna lombar a gente tem a lordose, na coluna torácica a cifose e na coluna cervical a gente volta a ter uma outra curvatura chamada lordose. Essas curvaturas são normais, não são problemas, elas inclusive servem para
aumentar a quantidade de carga que a coluna consegue suportar. O problema é quando essa curvatura se modifica, quando ela ou retifica ou aumenta demais. Quando ela aumenta demais, a gente passa a ter a hipercifose, que é essa postura que você demonstrou, corcunda, postura muito curvada, que as pessoas tímidas tendem a adotar, que as pessoas muito altas tendem a adotar, a própria manicure, trabalhando no pé da paciente, fazendo a unha do pé ou da mão, tende a adotar essa postura no trabalho. E isso, a longo prazo, pode causar desconfortos e dores, ou até alguns problemas mais sérios. E tem alguma dica, Cássio, para as manicures que estão assistindo o Bem-Estar, que vão ficar muito tempo nessa posição por uma exigência do trabalho? O que elas podem fazer? Bom, a primeira dica é procurar a postura correta mesmo, e a postura correta para a manicure trabalhar é a mesma que a gente vai falar para usar o computador, para escrever, que são um trabalho na postura sentada, manipulando a unha da cliente. Então, é uma postura bastante semelhante à postura do computador. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar, né? A gente vai mostrar. Vamos falar primeiro aqui da pia. O João tá aqui, o Bruno está aqui com a gente. Bruno, você tem quanto de altura? 1,87. 1,87. Isso. E essa pia tá um pouco baixa para ele, né? Vamos ver aqui, deixa ele começar a lavar, que daqui a pouquinho eu vou falar, estátua. As pias normalmente têm uma altura padrão. Tanto as pessoas mais altas sofrem com isso, quanto as baixinhas. Improvisando uma lista telefônica, qualquer coisa assim, serve já para aumentar a altura, para a pia ficar mais ou menos na altura da bacia, um pouquinho acima, na altura do umbigo, pode ser suficiente. Mas olha aqui como que ficaram as costas. Para quem é mais alto, tem um problema. Para ele alcançar a pia, a louça e poder lavar, ele necessitou fazer uma flexão de coluna, e isso, para lavar uma louça dessa, de repente meia hora que ele vai se manter nessa posição, vai fadigar essa musculatura das costas, pode causar dor justamente pela fadiga dessa musculatura, e se fizer isso repetidas vezes, se for a profissão dele por acaso, isso ele pode levar a problemas mais sérios. E o que ele pode fazer agora? Vamos supor que ele vai lavar a louça no final de semana. Tá suja a sua pia em casa, Bruno? Tá limpo. Tá limpo. O que ele pode fazer para dar conta desse recado aí sem sentir dor? No caso das pessoas mais altas, o que ele tem que fazer é conseguir abaixar um pouquinho a altura dele. Dobrar o joelho? Dobrar os joelhos, o que vai provocar fadiga das pernas daqui a pouco. Então, uma estratégia que eu costumo usar é abrir um pouco, afastar um pouco as pernas, e isso já vai ser suficiente para manter diminuir a altura da pessoa para ela poder trabalhar. Abre mais um pouquinho a perna, vamos ver quanto que você precisaria abrir. Tá confortável assim? Não. Não. Ainda não. E como a gente... Ele tá de blazer. Eu nunca vi ninguém lavar vasilha usando blazer. Chique. Nessa mesma posição, ele poderia dar uma dobradinha no joelho, o que vai Nossa abaixar senhora, um hein? pouquinho mais. Não é fácil. Mas, como a gente disse no começo, o principal é variar a posição. Não se deve ficar o tempo inteiro lavando a louça nessa mesma posição. Pode jogar o peso mais para uma perna, depois jogar o peso mais para outra, afastar as pernas, inclusive uma perna para frente e outra para trás, e quando deslocar o peso à frente, deslocar o peso sobre pode chegar mais perto da barriga, mais perto da bacia, e o peso está suportado pela perna, não mais pela coluna. E aí você pode até encostar na bancada? Pode até encostar na bancada, com avental para não sujar o blazer. E aí já dá uma melhorada. Já dá uma melhorada. Várias dicas, hein? Para poder... Mas o mais importante de tudo isso é ir variando a postura. Variando a postura. E sempre buscando a coluna mais alinhada. Bom, esse problema pode causar aqui uma outra situação que a gente está vendo, a escoliose, doutor Rafael. Escoliose, tem gente que tem a escoliose tão nítida que a gente olha uma pessoa assim, com as costas despidas, a gente vê esse contorno da coluna. É possível ver, né? A diferença das outras curvaturas, como a gente falou de hipercifose e hiperlordose, isso aqui pode estar relacionado à questão postural. A escoliose já não. A maioria das vezes ela tem uma outra causa relacionada muitas vezes a um fator genético, na maior parte das vezes. É algo que independente da atividade ela se desenvolve, independente da atividade também não se tem como evitar, porque muitas vezes está relacionado a um fator pré-determinado geneticamente. Vale ressaltar algumas coisas em relação à escoliose que é diferente disso. A escoliose, por si só, ela não é causa de dor.
ela é um problema na curvatura da coluna, no sentido, olhando de frente, a coluna se apresenta curva, o que é patológico, e o grande trabalho que o médico faz no sentido de se tentar cuidar da escoliose é evitar que ela progrida, porque nas situações mais graves, a escoliose pode levar a alterações da função pulmonar ou situações mais complexas. Agora, doutor Rafael, eu sei que o senhor falou que a maior parte é genética, quer dizer, uma herança de família, né? O pai tem, o filho tem, todos com a mesma postura. Mas, por exemplo, alguém que anda com uma mochila muito pesada durante anos, todos os anos da escola, de um lado só, pode vir a ter uma escoliose? Isso pode levar a uma escoliose postural, que você corrige muitas vezes com exercícios de reeducação postural, mas que não tem relação com essas situações mais graves. Sei, mas também causa dor, né? Pode causar até dor por conta de fadiga da musculatura. Essa escoliose que eu falei, mais grave, essa relacionada... aqui que a gente está vendo, o S aqui, exatamente, dá dor relacionada também? a fator genético, essa não dá dor. Isso é comprovado que a chance de ter dor nessas pessoas com escoliose mais grave relacionada a um fator genético, a chance de ter dor é igual à da população em geral. Vai ter dor muitas vezes no futuro, quando essas pessoas com essas escolioses graves começam a ter os outros problemas, como artrose, outras coisas que vão acometer a coluna. Aí sim essa escoliose se soma aos problemas naturais que vão surgir com a idade e isso pode ser uma causa de dor no futuro.